Que Jesus, então, nos envolva em sua serena paz para mais uma noite abençoada, onde buscamos os seus ensinamentos. E vamos estar falando neste final de mês e início de mês sobre. Nós já falamos de vários temas, né? Eu vou estar explicando mais adiante. Mas o primeiro item do livro que nós vamos buscar, que nós buscamos do Caminho Reto de Leon Denis, o primeiro item dele é o dever. E a gente vai hoje conversar um pouquinho desse dever. Nós já falamos que o livro está baseado no Evangelho, né? Então, nós vamos falar um pouquinho deste dever hoje. Bom, como eu disse, eu vou pôr para cá. Nós falamos de caminhos, de tropeços, de sombras, falamos das bodas, das saídas, lembra? Deus nos chamando a conhecer Jesus, né, naquele casamento, da bodas de festim, e as pessoas buscando diferentes saídas, né? Nós abordamos isso. Ninguém tinha tempo, né, para aquele casamento com Jesus, ia trabalhar, ia para as festas, né? Nós vimos que ao longo dos nossos caminhos nós vamos ter tudo isso antes de chegar no caminho reto. Madalena, Abigail, Paulo, né? Nós vimos os caminhos desses irmãos e a vida moral, né? Como era a vida diante dos tropeços, destas sombras, até chegar na vida moral. Essas histórias nos ensinam muito, né? Nos ensinam que nós estamos aqui realmente para buscar o crescimento, né? E que a reencarnação é o caminho para ser feliz. Porque o que eu não acerto agora eu vou acertar futuramente, nesta vida ou em outra vida. Então, nós acreditamos, né, que uma vida de 70, 80, 90, 100 anos não seria suficiente para esse caminho todo, né, para tropeçar tanto, para se reerguer, para a busca desse caminho reto. Então, eu trouxe duas citações para a gente começar. Uma que está no livro O Mestre do Caminho, de José Carlos de Luca, que ele fala um pouco da reencarnação como um caminho feliz, como o caminho para ser feliz, e o livro ele traz o mestre do caminho. Então ele fala assim, que Jesus sai da história para entrar na vida de cada um. Não veio diretamente nos salvar, e sim nos apresentar o caminho que, uma vez percorrido, nos levará a uma vida de paz, alegria e plenitude. Então, o mestre do caminho está especialmente à sua espera. Então, é um livro todo que fala que a dádiva de reencarnarmos, de estarmos novamente acertando esses ponteiros, como a gente diz, é o caminho para a nossa felicidade. Porque é aquilo que a gente fala sempre, de simples e ignorantes até espíritos puros, a gente tem aí um longo caminho. O que eu achei interessante, que nós vamos trazer o dever, que é a quinta parte do livro Após a Morte de Leon Denis, é que ele fala para a gente de uma forma bastante pedagógica. Então, olha só essa frase: a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos, com atenção, e submetamos os nossos atos a um exame escrupuloso. Porém, ninguém pode remediar o mal sem antes o conhecer. Então, ele sempre dá muitos bons exemplos. Olha, podemos estudar-nos em outros homens. Se algum vício, algum defeito terrível em outrem, em outra pessoa nos impressiona, procuremos ver com cuidado se existe em nós um germe idêntico e, se o descobrirmos, empenhamos-nos pelo arrancar. Então, quando a gente fala muito assim, é melhor reforma íntima, eu preciso mudar, que eu sou muito raivoso e tal. Tem gente que fala, não, eu tenho mudado bastante, eu estou bem. Então, ele fala assim, a gente pode até estar nos estudando pelos outros homens, né? Então, aquela pessoa que você, nossa, eu gosto tanto de fulano de tal, mas ela é mesquinha, né? Ela não gosta de gastar, ela é um pouco mão de vaca. Então ele fala assim, ó, esse defeito terrível que você vê nos outros, procura com cuidado se ele tem em você. Ou então, nossa, fulana faz tanta fofoca, né?
Procura com cuidado. Puxa, ontem eu falei de fulano, hoje eu falei de Beltrano. Estuda e descobrindo se transforma. Então, muitas vezes ele vai colocar que a gente acha que se conhece tanto e que não faz algumas coisas. Então, é para a gente analisar o que a gente não gosta no outro e verificar se nós temos esse ponto em nós. Então, eu gostei desse livro, dessa quinta parte aí, que é o caminho, né, reto de Leon Denis, porque esses temas que nós vamos estudar, ele fala, ele dá muitas dicas assim, sabe? Nossa, eu não tenho defeito nenhum. Tá, então veja o que você não gosta no outro e verifica se você faz aquilo também. Interessante, né? E para falar do dever, eu trouxe este moço, né, o Buda, o nome é Siddhartha Gautama, que ele tem uma história bem legal, né? Assim, ele não é espírita, embora na Índia eles também acreditem em reencarnação, mas eles não são cristãos, a gente sabe. É uma população enorme, mais de 500 milhões de pessoas hoje. E a história dele é muito interessante para a gente falar um pouquinho do dever. Buda nasceu numa família rica, a mãe teve um pressentimento de que seria perfurada antes da barriga, né, na gravidez, por um elefante, que isso é uma visão deles, né? E isso, e 7 dias após o parto, ela vem a falecer. Então, eles acharam que isso era uma premonição e que tinha vindo ali um grande mentor espiritual, tá? E o pai, então, se dedica a cuidar desse filho com todo amor e carinho, deixando conviver apenas com pessoas jovens, bonitas e saudáveis, por muitos anos. Aos 16 anos se casa, aos 29 anos, incomodado com aquela vida de maravilhas, ele pede para passear. E a história é muito interessante, vale a pena vocês buscarem, que ele encontra um velho e se assusta, ele nunca tinha visto, ele só tinha dentro daquele palhaço juventude, beleza, ele se depara com a morte de uma pessoa que também o assusta muito, e ele pergunta, né, para aquele mentor, aquele discípulo que o acompanha, o que que era aquilo, e fica meio abismado. Quando ele volta para casa, ele já não quer aquela vida de amor e tudo, ele quer entender o que acontece, né? Então, é como se ele sentisse que ele tem um dever, né, alguma coisa a cumprir, já que ele seria, né, um grande mentor espiritual. Então, ele dedicou à busca da erradicação das causas desse sofrimento humano em todos os seres. E encontrou um caminho da iluminação. Se torna mestre espiritual e funda o budismo. Vale a pena vocês buscarem um pouquinho da história, é bem interessante. E aí, quando a gente fala de caminho, eu lembrei do caminho óctuplo, que fala Buda, né? Que tem um pouco de relação, embora não seja a nossa doutrina, tem muita verdade, né? Ele traz 8 itens, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, e quando a gente falou de caminho reto, eu lembrei do Buda, eu quis trazer um pouquinho dele. Bom, diante desses sofrimentos da vida, ele não quer mais o luxo do pai, sai para buscar sua reforma íntima, vai meditar, passa a não comer nada, só o que cai das árvores e fica muito magro. Tanto que um dia ele chega até uma moça que também é uma deusa e que acha que ele vai fazer um milagre, de tão translúcido que ele estava, de fome e tal, e ela o envolve, né, numa iluminação, assim, como eles dizem aí, né, num despertar numa, o induz à meditação, a despertar, a se fortalecer, e ele se sente iluminado. Ele vira aí o Buda que a gente conhece. Então, ele quer. Quatro são os itens, os caminhos que ele vai seguir: a verdade sobre o sofrimento, a verdade sobre a origem do sofrimento, a verdade sobre o fim do sofrimento e a verdade do caminho para a cessação do sofrimento. Então, todos, como diz, ele descobre, vão passar por um vazio interno e vão sempre sonhar com uma vida plena. Então, ele vai falar que sofrimentos e provações é o caminho, né? Caminhos. E tem 8 aspectos aí que ele trabalha nesses caminhos. Eu trouxe bem resumidamente para buscar a felicidade duradoura. Então, o primeiro caminho é ter uma visão correta.
Então, exemplo, queremos coisas passageiras, né, que não irão durar. Então, a pessoa está lá planejando uma viagem, por exemplo, e do nada aparece um celular novo, ela resolve tirar o dinheiro daquela viagem, que era um objetivo maior dela, e comprar o celular. Isso traz para ela uma alegria muito grande, mas dias vão se passando e aquele celular já não é uma alegria tão grande, né? Em função da viagem que agora não existe mais. Então, ele fala de ter uma visão correta das coisas, tomar cuidado com esses prazeres passageiros. O dois é a intenção correta. Estar sempre com o pensamento correto, porque pensamentos negativos alteram o nosso estado. Abandone e mude o foco ao surgir um pensamento negativo. Isso a gente fala muito aqui nas nossas palestras, né? Muda a sintonia quando você tiver um pensamento negativo, porque ele é uma intenção na sua vida. Se você pensa negativo, ela vai acontecer. Aí ele fala da fala correta. Palavras com bons propósitos para nós e para os outros. Nada de fofoca e palavras inúteis, né? Palavrões. E se errar, peça desculpas. Não é vergonhoso pedir desculpa. Então, sempre palavras de bons propósitos, né? Evitando a maledicência. Ação correta, o agir. Atenção que toda a sua ação vai ter consequência. E a gente lembra da lei de causa e efeito. Quando for fazer um ato, reflita. Esse tipo de ação ajuda no meu crescimento do próximo? Aí eu já vou falar com o Jorge a respeito da Wanda. Isso ajuda o crescimento da Wanda e do Jorge? Porque se não ajuda, eu não vou falar. Se for uma fofoca que leva para o caminho do mal, eu não vou falar. Porque eu estou plantando uma ação que eu vou colher futuramente. Meio de vida correto. Ele fala do trabalho digno, bem-estar para mim e para os outros. Olha o que ele fala: gastar menos do que se ganha. Então, o meio correto de vida é você gastar o que você ganha, se possível, até menos do que isso. Senão, você vai ter esse vazio, esse sofrimento cada vez maior. Esforço correto. Fazer um esforço para eliminar toda e qualquer má inclinação da gente. Aí ele dá um exemplo, que sabemos que formar casa mal. Só saber não basta, tem que tomar uma atitude, mudar. Eu sei que comer demais faz mal, só saber não basta. É o esforço, né? Atenção correta, prestar atenção ao que pensamos e sentimos. E aqui é interessante que a gente fala no Espiritismo que a gente peca pela ação, né, de causar uma briga, mas se eu não causo uma briga, eu só penso naquela pessoa que eu gostaria de matá-la, ou eu sinto muita raiva, isso não é uma atenção correta. A atenção correta é você prestar atenção antes de agir nos seus sentimentos. Se sentir raiva, pense antes de agir. Mude o pensamento. São detalhes internos que precisamos treinar, tanto que Buda é a favor da meditação, a Índia inteira, né? E a concentração correta que vem a meditação, que é o foco mental. Mundo agitado, com muitos estímulos, a gente sabe, ter atenção nas ações e aprender a ouvir o seu interior. A espiritualidade vai estar sempre com a gente, nos dando o melhor caminho. Então, quando eu faço uma prece e aguardo, a resposta vem. Ele está dizendo aí, meditar diariamente, que para nós, a leitura edificante todos os dias é um tipo de meditação. Então, são 8 itens que ele explorou para descobrir a origem do sofrimento, colocar um fim no sofrimento, acabar com o sofrimento. Teremos sempre esse vazio e essas provações das nossas vidas, mas com uma visão correta, intenção, a fala correta, a ação correta, um meio de vida correto, como diz aí, ó, gastar menos, né? Esforço correto, atenção correta e concentração correta. Então, eu lembrei que o caminho do Buda aí parece um caminho cansativo, mas é uma lição de vida para a gente, né? É um líder que tinha tudo dentro do seu palácio, mas que sentiu que tinha o dever de ajudar o próximo, buscando porque o próximo sofria. Então, nesse livro Caminho Reto, como eu falei, que está lá, a quinta parte do Depois da Morte, que o Jorge já comentou, que é o Evangelho, ele traz um sumário aí, né? O índice do livro, falando da vida moral e terminando com a lei moral. Aí fala do dever, da fé, esperança, das consolações, do orgulho, da riqueza e da pobreza, do egoísmo, da caridade, da paciência, da doçura, do amor, da prece, do trabalho. São temas que nós vamos colocar
nas próximas palestras, porque fortalecem, com certeza, a busca do nosso caminho mais correto. E falando em dever, nós já fizemos palestra no capítulo 17, no item 7, Kardec nos traz o dever, dizendo que todos os homens são criaturas de Deus e que todos nós temos deveres a ser cumpridos. Mas o que é o dever? Aí ele fala assim: o dever é uma obrigação moral, primeiro consigo mesmo e depois com os outros. O dever é uma lei da vida. Ele está presente tanto nos menores atos como nos maiores atos. O dever, do ponto de vista dos sentimentos, é difícil de ser cumprido, pois quase sempre encontra-se em choque com os interesses próprios. Muitas vezes, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, camufla o dever de ajudar o próximo, de entender o próximo, de cuidar de si mesmo. Então, a gente vai pensar, e ele fala assim, que o dever íntimo do homem está por conta do seu livre-arbítrio, da sua consciência, que o adverte, olha lá, mas muitas vezes o homem permanece impotente diante das suas paixões. Então, quando nas bodas Deus convida as pessoas a virem até o noivo, que é Jesus, eu preciso buscar, trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? Então, o dever do trabalho me chama. O dever do trabalho te chama, né? Mas qual é a sua obrigação moral? O trabalho nos dá força para sermos homens de bem, para ganharmos o dinheiro que vamos consumir com os nossos familiares. Então, existe o dever, né? Um dever bom, e não o dever atrelado às paixões. E onde começa exatamente o dever do homem? Seu dever começa no ponto em que ele ameaça a felicidade do seu próximo e termina no ponto em que ele gostaria, que não gostaria que ferissem a sua. Então, o nosso dever começa, né, no ponto em que a gente ameaça a felicidade do próximo, né? As nossas más inclinações, nós temos o dever de erradicá-las, né? Então, é sempre eu e o outro. Então, ele dá um exemplo lá no Evangelho, né? Se alguém lhe feriu, o que fazer? Revidar? Aí ele fala: não, Jesus ensinou que devemos perdoar. Então, se alguém me bateu, se eu estou ferido, o meu dever não é a vingança, é o perdão. O nosso dever é ocultar todas as nossas más inclinações. Então, por isso é necessário sempre pensar assim: o que Jesus faria nessa situação? Alguém veio e me feriu no orgulho, na vaidade, né? Ou me feriu mesmo, me cortou com uma faca. O que eu devo fazer? Retribuir? Não. Dar a outra face, a face do perdão, a face do entendimento. Então tá lá, o que Jesus faria é o que nós devemos fazer. E ele diz: se a pergunta for feita como uma prece, tá? Eu estou com um problema, o meu irmão me feriu profundamente, eu estou muito magoada, então deixa eu pedir a Jesus que me oriente no melhor caminho. Porque se a pergunta a Jesus, o que o senhor faria, foi feita numa prece com responsabilidade, certamente a gente vai ter a resposta correta. O homem deve amar o dever, não porque o preserva dos males da vida, dos quais não pode escapar, mas porque dá à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento espiritual. Quando seguimos o nosso dever, como pessoas que buscam as ações corretas, nós vamos ter vigor para o nosso crescimento espiritual. O dever vai aumentando à medida que nos aperfeiçoamos e progredimos moralmente e intelectualmente. Quanto mais a gente se desenvolve e evolui, mais deveres, né, nos aparecem aí no meio da estrada, né? Enfim, o dever é um resumo prático das nossas obrigações morais. Precisamos entender o dever do Evangelho aí para buscar o dever. E aí, falando do dever, eu vou fazer uma. Eu assisti outro dia um tema muito, um texto muito interessante do até o menino Arthur, né, Valadares, trouxe a explicação do dever e do dever. Eu falei, eu vou usar o dever do evangelho que a gente conhece, mas com o dever. Então, nós vamos ver o dever e o devir, mas à luz da doutrina espírita. Mesmo que eu trazendo o Buda, para a gente captar a ideia do vir a ser. Então, devir
já é uma ideia de muitos anos, Buda mesmo está 500 anos antes de Cristo, né? Devir é uma ideia de vir a ser. Todo ser humano está constantemente imerso em um vir a ser. Por quê? Nós nascemos simples e ignorantes, rumo a sermos espíritos puros, então nós vamos vir a ser, né? Isso é devir. A doutrina nos traz esse grande programa que estamos inseridos do devir, que é a ideia de lei de progresso, de evolução. Sendo espíritos criados por Deus, nós não nascemos prontos. Temos potenciais a serem descobertos. Estamos imersos no vir a ser e nas leis divinas. É pelas leis divinas que um dia a gente vai vir a ser um espírito puro. Isso é devir. A questão 115, proposta pelo codificador, né, Allan Kardec, está assim. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. A cada um deu determinada missão, no fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si, de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só suportam murmurando, reclamando, e pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Se eu aceito, né, essas provações, essas expiações, entendendo que eu tenho que passar por aquilo para despertar o potencial da minha alma, porque isso é uma lei de progresso e evolução, que um dia eu vou vir a ser, eu passo por isso de uma maneira mais tranquila. Se eu vejo as provas e expiações e só murmuro, o meu devir está muito longe, né? Então, eu tenho o dever de compreender as leis de Deus para que eu possa um dia vir a ser um espírito melhor, um espírito mais puro, né? Um espírito de verdade também lá no Evangelho, no capítulo 19, ele vai falar um pouquinho desse devir, tornar-se, do homem transformar-se. Ele fala assim: os caminhos dos espíritos são diversos, como já dissemos, mas em todos eles se irradia a justiça, e se todos foram feitos iguais, por que a liberdade irá modificá-los nas atitudes? Espírito algum já nasceu das mãos do nosso Criador sábio e esperto. Nós todos recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção, estamos dentro da mesma justiça. Precisamos meditar mais e estudar com mais interesse de aprender no clima da oração. Nós somos aquela árvore que tem os frutos maduros e os frutos não tão maduros, inclusive bastante verdes. Então, devir é um dia amadurecer, é um dia se tornar a ser. E o nosso dever é buscar esse aperfeiçoamento, esse progresso. Então, falar de vida eterna, de eternidade, demanda muitos estudos e muitas descobertas, né? É a nossa evolução, é o nosso devir, é o nosso vir a ser. Precisamos de inspiração divina mesmo. É um processo em construção e é uma jornada que não tem fim, como num jogo. Quem gosta muito de jogar, né? Passa uma fase, passa outra fase. Quando termina o jogo, aparece um outro 2, o número 2 e o número 3. E a gente vai vencendo as etapas. Isso é o devir, é o vir a ser. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Perfeito como Pai, Deus, com letra maiúscula aí. Mas nós não vamos ser como Deus, né? Mas dentro do nosso alcance e sempre com o objetivo de crescer, a gente vai buscar essa perfeição dia a dia, de pouquinho em pouquinho. E os deveres, eles vão se ampliando. Cada vez eu estou num piso e vou alcançar um teto, como a escada de Jacó. Como aqui, ó, essa construção, que eu nem falei que eu peguei aqui, porque eu vi que parecia uma construção, né? Avance, busque conhecimento, progrida, é o que o Evangelho nos traz. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Está lá em Mateus. Todos os pisos que estamos são evolutivos. Crescemos
e vislumbramos outros patamares, outros céus, né? Então, céu e terra passarão ali, ó. E os patamares com a palavra de Deus, ele vai aumentando. Isso é o vir a ser, né? Vir a ser. Cada hora eu aprendo uma coisa, outros deveres, eu vou melhorando, eu vou ouvindo a ser. Lembrei que no Mundo Maior, de Chico com o André Luiz, tem lá o exemplo, está até no capítulo 3 de Calderário, né? Do irmão Calderário com o André Luiz, que ele vai falar desse piso, né? Desses pisos evolutivos aí, né? Ele fala que a nossa casa mental parece uma casinha mesmo, né? Porque ela é habitada pelo subconsciente, lembra do porão? Consciente na casa e o superconsciente, que é o nosso presente, passado e futuro, e as nossas etapas dentro dessa evolução. Então, esse é o mapa lá do irmão Calderaro, ó. O subconsciente é quando a gente está ligado ali no automatismo e a gente tem hábitos, a gente vai construindo hábitos. Lembra? Se não aprende pelo amor, né? Se não sabe, vai fazendo até criar o hábito. Ah, eu não sei dar bom dia. Vai fazendo até criar o hábito, até pegar no automatismo. Nós estamos ali com o nosso subconsciente no porão. À medida que nos esforçamos e que temos vontade, vamos ganhando consciência, que é a parte social dessa casa mental, porque eu me esforço muito, eu tenho vontade, eu transformo esses hábitos em vontade até que eu chego lá no topo da casa, que é o meu superconsciente, que é o meu futuro, né? É o meu ideal e a minha meta. Então, o que eu quero hoje é ter uma vida melhor, né? Tirar os meus hábitos ruins e fortalecer, pelo meu esforço, pela minha vontade, uma melhora significativa, né? Tendo consciência dessa melhora, para ativar o meu superconsciente, que é o meu futuro. Então, o devir, ele é eterno. O vir a ser é vir a entender que o passado nos impulsiona a trabalhar hoje, né? E a alcançar essa nossa meta, esse nosso ideal no futuro. Então, o passado, como está ali, ó, são os hábitos, né? A gente vai reforçar, a gente está ligado no automático, como ele fala aqui, ó, automatismo, e nós vamos reforçar, né? A busca da construção, das reflexões, o que nós fizemos não deu muito certo, até transformar isso num hábito saudável. O presente é o esforço e a vontade, e o futuro é o que nós estamos almejando com a nossa meta. A gente quer um dia a dia melhor, mais feliz, mais consciente. Então, Calderaro trazia essa diferenciação entre o subconsciente, que está escondidinho lá, aquelas coisas que estão lá, mas a gente não quer trazer à tona, mas está lá. Porque um dia a gente fez, um dia nós passamos por isso. Mas com esforço e força de vontade, a gente toma consciência de que para ter um futuro melhor, a gente precisa trabalhar em cima desse ideal e desta meta. Então, o dever, na questão 117, Kardec pergunta para os espíritos: depende dos espíritos ou progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Ele diz certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tende a alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Desejo e vontade, tá aí, que a gente viu ali no consciente. Quando eu tenho um consciente de desejo e de vontade, com certeza eu vou buscar mais rápido a minha evolução. Então, nós temos anseio do devir, do vir a ser. O Espiritismo nos apresenta o caminho reto na teoria e na prática, e também nos apresenta os deveres de maneira mais palpável, né? Então, para desejar este devir, o vir a ser, Jesus veio nos mostrar como ser. Olha que interessante. Ele expressa, demonstra e nos apresenta o nosso futuro. Então, Jesus, ele vai da teoria do vir a ser para viver o dever. Quando eu vivo, ele nasceu para exemplificar que através do dever do homem de amar o próximo, de fazer a caridade, nós vamos vir a ser pessoas melhores. Então, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso caminho, a verdade e a vida. A vinda de Jesus à Terra, qual foi o objetivo? Fazer-nos desejar o devir. Nós queremos ser melhores. Este é o objetivo de Jesus. Ansiarmos, né? Despertar em nós o anseio das potências da alma. Então, despertar as potências da alma.
Sair de sementes, passar para frutos, né? O caminho deste devir, deste vir a ser, passa pelo dever. Nós temos o dever de melhorar as nossas más inclinações, por exemplo. Então, tanto Jesus como Buda são pessoas que nos mostram esse caminho do dever. Buda estava lá, quando ele se deparou com aquele moço velho, com um senhor velho, com outro que tinha doença e morria, o que ele pensou? Não, para buscar a minha iluminação, para mostrar a esse meu povo que eu sou um mentor espiritual, eu vou cumprir com o meu dever. E foi batalhar e foi buscar o objetivo de vir a ser um grande mentor espiritual, né? É isso que é o dever. Não há progresso sem a via do dever. O dever abre horizontes para o vir a ser, né? Que é o progresso. E o progresso é uma escolha do dever. Então, a questão 117 que a gente leu está lá, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Duas palavrinhas aí para o nosso presente: desejo e vontade, certo? Dever, primeiro, com as leis de Deus. O livro Pensamento e Vida traz o tema o dever, né? O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como lei da sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, o dever é a nossa submissão a tudo ali que Jesus nos ensinou, as leis de Deus, né? A não fazer aí um monte de coisa, né? Toda vez que entendo as leis de Deus, ou eu avanço, e se eu não entendo, eu me afasto. E se eu não entendo, eu caminho em círculos, estaciono dentro desse movimento chamado vida. Tudo na criação divina está dentro do dever. A vida observa as leis na vida material e moral, entendeu? Então, tanto numa vida. É como esse exemplo do rio, né? Nós temos escolha aqui, diante do rio. Ficar à margem parado ou fazer como as águas, seguir o fluxo das águas até o mar. Jesus, o fluxo a fluir harmoniosamente, alcançando novas águas, novas remagens. Então, o rio aí ele tem um dever, né? O dever do rio vai ao grande devir, ao grande vir a ser um mar. Então, nós somos como um rio, com um caminho para alguma coisa muito maior, que é o nosso progresso, não é verdade? Então, o dever é a faixa de ação no bem. Buscando a obra divina, os ensinamentos de Deus, nós vamos conquistando o nosso aperfeiçoamento. Cada espírito está numa faixa de deveres, tá? Eu não posso me comparar com o outro. Um dia seremos cobrados por deveres que o Cristo alcançou, como espírito puro que é. Alguns já alcançaram e outros ainda alcançarão. E aí, a cada um segundo as suas obras, né? Isto é o que nos será cobrado. Então, a faixa de ação do bem é o que dá nome ao nosso dever, né? Para que no futuro nós possamos devir, vir a ser. Uso adequado da responsabilidade para a ordem da evolução e do acrescimento. Buscando aperfeiçoamento, sempre. Emmanuel diz assim: dever, região moral em que somos alertados pela consciência. Então, se eu penso em fazer alguma coisa e a minha consciência diz, mas isso não é legal para com o outro, o que é isso? Então, veja, eu tenho um dever de não fazer aquilo, né? Porque senão eu não vou devir, eu não vou vir a ser um cristão que segue Jesus, uma pessoa melhor. A minha consciência está lá, está no nosso radar moral o dever. O dever está aqui junto com a gente, ali, ó, nosso DNA. Via do dever é a porta estreita que o Jorge falou. E aí lembrei do Chico falando que ele colocava 2 tijolos do lado da porta dele, né? Um chamava dever e o outro chamava disciplina. Então, ó, Chico falou tudo. Um, o nosso dever. Dever de ser moral, melhor a cada dia, o dever de estar dentro das leis de Deus. E o outro é disciplina para buscar esse dever. Porque um dia seremos devir. Vir a ser um cristão melhor, uma pessoa melhor. É o dever gerando o vir a ser. Escolhas melhores, escolhas condizentes com o dever,
o que a questão 117 fala, aprendendo a buscar ansiosamente o progresso, né? Que é a base de um caminho consciente e reto. A gente sabe que vivemos no ensaio e no erro, abraçamos muitos caminhos errados, mas já temos consciência de que esses erros batem ali na lei de causa e efeito. E a doutrina espírita está ampliando essa nossa visão do dever. Dever, capacidade de escolher o caminho do Cristo, que é o caminho reto. E se eu quero um dia vir a ser um cristão maior, eu vou ter a capacidade de escolher as leis de Deus. O meu dever é buscar. Lembrando sempre que, diante das nossas escolhas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas eu tenho o dever de fazer boas escolhas de acordo com a lei de Deus. Então, por exemplo, eu posso passar por qualquer porta, porta larga, porta estreita, mas qual porta me convém? Qual porta sem curva, sem caminhos mais longos e com mais liberdade? Com certeza é a porta do devir, a porta do vir a ser. Lembrei também de um texto que está no livro Pão Nosso, que fala em cadeias, né? Que Paulo se intitulava o embaixador em cadeias. Por quê? Paulo, ele se dizia preso na sua tarefa por Jesus. Ele dizia que ele desempenhava melhor os deveres dele quando ele estava preso. Então, veja, ele estava dentro de uma aprovação, né? Quando ele era preso. E ele se referia à angustiosa situação de prisioneiro, mas que ele tinha lá dentro maior liberdade para trabalhar. Olha, referindo-se, ele falava embaixador de cadeias, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas, portanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o que lhe competia realizar. Olha isso, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, de Jesus, livremente, como me convém falar. Está em Efésios. Então, veja, ele era embaixador em cadeias. Muitas vezes nós estamos presos em algum problema, achando que aquilo é o fim do mundo. Ele está dizendo exatamente o contrário. Ele tem mais liberdade de se expressar quando ele estava sofrendo, numa situação ruim. Olha o que ele fala. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias, no lar, no trabalho comum, na rotina do dia a dia, das horas, no centro da sociedade e na família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas de Jesus. O que ele está querendo dizer? Que as nossas algemas dentro do lar, as nossas reclamações ali, nós somos embaixador em cadeia. Muitas vezes, preso naquela situação, nós podemos trabalhar muito mais os ensinamentos do Mestre Jesus. É o nosso dever, dentro dessas situações, buscar o devir. Porque se eu tenho uma família de vício e eu cumpro ali com as leis de Deus, de entender, de paciência, de resignação, com certeza eu vou ter um devir melhor. Eu estou sendo uma pessoa boa, somente o dever bem cumprido nos confere acesso legítimo à liberdade. Eu estou ali naquela família sofrendo tanto, como Paulo estava aí, ó, quando ele estava preso, né? Ele podia falar mais do Cristo dentro da cadeia do que fora. Eu posso fazer muito mais pela minha pessoa se eu cumpro o meu dever como pai de família, como profissional que tem um chefe complicado, nas rotinas da minha hora diária, se eu entender que praticando o meu dever, eu vou vir a ser uma pessoa com mais liberdade e mais felicidade. Então, a via do dever é o caminho para a via do vir a ser. Se eu cumpro o meu dever, eu vou ser mais feliz, vir a ser feliz, vir a ter liberdade, né? O dever bem cumprido. Ele fala assim: e justamente por estar preso às algemas do dever, estarei mais livre, porque o espírito está mais livre, né? Nosso corpo sofre, mas a nossa alma está em paz. Sinto com mais propriedade para falar de Jesus quando ele estava preso. Então, cadeias que a vida nos impõe, as provações. Aí fala assim: não romper estas algemas, porque elas são transitórias. Valorizar as algemas do dever, dos desafios, elas não são grades,
elas são chaves de libertação interior, porque você passa a compreender que esses momentos difíceis, você está muito mais perto de Jesus. Olha que interessante, Jesus diz, eu sou a porta, quem por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagens. O que é as pastagens, gente? É a paz, pastagens, grama verde, serenidade, tranquilidade. São muitas as portas nesse mundo de provas e expiações, e são muitos os testes. Existem as largas, que dão entrada fácil, mas que é bem difícil achar a saída, e existem as portas com Cristo, que é a estreita, que o Jorge falou tão bem, mas que, na verdade, mesmo sendo estreita, é o caminho para a nossa libertação. E aí, muitas dúvidas, né? Muitas vezes, em que porta entrar. Na porta estreita, como diz Jesus, aí nós vamos encontrar pastagens, né? Tranquilidade, né? Aquele verde lindo. A alma será nutrida com as pastagens, os alimentos do amor, da esperança, da fé. São essas pastagens. Jesus, ao mesmo tempo que é devir, que é um vir a ser, ele já é o dever, quando nos sentimos aqui aprisionados às suas leis, entendendo isso, né? Que elas são melhores. Essas algemas são importantes para nós. Sem seguir pelo dever descrito no Evangelho, não chegaremos ao devir, que é o vir ao ser. Sem seguir o Evangelho, não vamos para lugar nenhum. O Evangelho é o caminho, a verdade e a vida, porque o caminho é o progresso, a verdade é o nosso dever, e a vida é o nosso dever, é o vir a ser. Aí eu lembrei também, a gente já trabalhou esse livro, Tocando o Barco, né, de Chico de Emmanuel, que ele fala do dever. Ele fala, dever é a série de lições a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida, de cujo aprendizado dependerá sempre o novo avanço para a infinita luz. É uma série de lições, ser melhor, ser paciente, né? Buscar a fraternidade, né? Então, se a gente for lembrar, quando o Buda ficava lá só vendo gente bonita, nada de doença, comendo tudo do bom e do melhor, ele não poderia se transformar num líder, porque ele tinha um dever a cumprir. Ele entendeu que para ser um líder espiritual, ele tinha que buscar o meio, e ele saiu daquela vida, né, de felicidade, de ser o seguidor, né, o herdeiro do pai dele, que era um rei e tudo mais da Índia. Ele precisou entender o dever dele para vir a ser este grande líder, né? São os nossos caminhos, os nossos rios que nos levam a caminhos maiores. E o livro continua dizendo assim, ó, superficialmente, por vezes, é uma coleção de serviços menos agradáveis, o dever, induzido-nos a pequenas renúncias. Contudo, esses serviços do dever são vínculos espirituais que nos sustentam a ligação com a paternidade de Deus, que através da lei que nos rege-nos, traça como obrigações beneméritas e providências ao nosso próprio aperfeiçoamento. Então, ele fala assim, medita e aceita-os com amor para que não te lastimes mais tarde, os deveres. São os deveres do caminho aí, ó, do curso das águas até chegar no mar, né? Aí ele vai falando, né, que aqui é o lar convertido em ninho de inquietação. Ali é a casa de trabalho onde ordenações determinadas os aguardam o dia a dia. Então, ele vai dando os nossos exemplos. Além, é o esposo difícil, a maneira do diamante no cascalho agressivo, confiado pelo céu aos nossos cuidados, né? Aí ele fala, acolá é a companheira incompreensível, qual fonte poluída por reclamações sistemáticas, que a bondade do Senhor nos esconde para as tarefas da nossa própria sublimação. Então, um lar de inquietação, um trabalho, né? Com ordenação, um esposo difícil, uma companheira incompreensível, né? Hoje é a humilhação que nos compete suportar com paciência. Amanhã é o fel da incompreensão alheia que nos cabe sorver. E com Jesus, o dever de auxiliar e perdoar, de servir e aprender, vai ser sempre nosso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos um dever, né? De auxiliar no lar, no trabalho,
compreender esse esposo difícil, essa companheira incompreensível, a humilhação que nos fazem passar, o fel da incompreensão, porque com Jesus o dever é de auxiliar e perdoar, de servir e aprender é sempre nosso, senão não iremos devir, não iremos vir a ser, né, espíritos melhores. E ele termina: o cristão é uma consciência na numerosa cruz dos deveres de cada dia. Entretanto, é por esse madeiro disciplinar que desferirá o voo de elevação para a alegria imperecível. Então, a gente está ali, né? No madeiro disciplinar. Amemos as obrigações edificantes que o mundo nos designa, os nossos deveres, por mais contundentes que sejam, porque por trás delas vive a mão amorosa do Senhor a guiar-nos das sombras do mundo para os domínios da luz espiritual. Então, vamos tocando aí, como diz, o nosso barquinho nessa edificação que é Jesus em nossas vidas. Que possamos entender os nossos deveres como as leis divinas que estão na nossa consciência, né? Praticar essas ações, né? Eliminar as nossas más inclinações e trabalhar com afinco os deveres que as leis divinas nos trazem para poder devir, para poder vir a ser um cristão melhor, com mais paz, mais calma, mais tranquilidade e muito mais felicidade. Porque quando compreendemos Jesus, né? Quando atingimos, entendemos que os nossos deveres dependem do nosso devir, trabalhamos todo o evangelho com muito amor. E que assim seja, graças a Deus.